Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então estamos aqui, irmãos, para dar continuidade à nossa lição sobre o Pacto da Graça. Nós já vimos, desde o início, que esse Pacto de Deus é eterno, não é? É uma aliança. Ele fala muito no Velho Testamento, a palavra aliança é falada muitas vezes. É a aliança que é eterna. A aliança, o pacto que foi feito com Adão, lá no Éden, né? Esse pacto foi afunilado, digamos assim, quando Deus de fato explanou o que é que ele ia fazer, foi em Abraão, lá em Gênesis 12, e nós vemos que essa aliança foi renovada com Isaac, com Jacó, né? Depois foi feita com Moisés e o povo todo, quando ele ia levar o povo de Egito, da escravidão do Egito para Canaã. E nós vimos que esse pacto foi sendo refeito. Foi feito em Noé duas vezes, a aliança com Noé duas vezes, um antes do dilúvio e outra depois do dilúvio, sempre renovando esse pacto. E nós vemos em todos os estudos até agora que esse pacto, essa aliança, era para levar à consumação da aliança na cruz do Calvário. O anjo da aliança que nós vimos em Malaquias, Senhor Jesus, né, anunciado pelo mensageiro que foi João Batista, já vimos tudo isso. Então nós vimos, irmãos, que nessa aliança de Deus, que normalmente é apresentada em todos os lugares, quando se fala em aliança de Deus, é sempre no sentido de que é a nosso favor. É um Deus que é bondoso, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos leva, que faz tudo no mundo, mas de acordo com os nossos valores, algumas coisas que nos são boas, que nos são agradáveis. E não é só isso. O pacto está incluído desde Adão, o dia em que comeres certamente morrerás. Né? Isso é repetido ao longo, quando ele dá a aliança para Moisés, a lei para Moisés, está lá colocado. O seu juízo em caso de desobediência está lá colocado nos mínimos detalhes. E nós vimos isso acontecer ao longo da história de Israel. Desde quando Moisés começou a transportar o povo, a levar o povo pelo deserto, nós vemos o juízo de Deus se manifestando na vida do povo desobediente. Paulo chega a dizer aos coríntios: vossos pais pereceram no deserto, não sejais como eles na desobediência. Então nós vemos isso, irmão, e essas coisas é dito muito por cima, sem um aprofundamento, para mostrar que o juízo de Deus faz parte do seu pacto da graça, faz parte da aliança da graça, não está fora não, muito pelo contrário. Então nós dissemos para vocês que íamos voltar a esse texto aqui, quando falamos dele dizendo: dar-vos-ei coração novo. Lá ele diz isso em Jeremias e diz em Ezequiel, duas vezes em Ezequiel. Então ele diz, eu vou ler o texto, eu disse para vocês que ia ler o texto todo e mostrar alguns detalhes aqui, que o juízo está no pacto da graça de Deus. A justiça de Deus está no pacto da graça, não está fora não, e ninguém fala disso não. Só se fala no que é bom para nós. Eu estou tempo, inclusive nesses versículos aqui, quando se fala: dar-vos-ei coração novo, colocarei em vós meu espírito. Qual era o contexto? O povo estava escravizado. O povo estava cativo na Babilônia. Cativo, quem nos levou cativo para a Babilônia? Deus. Por causa do seu pacto da graça, por causa da sua aliança da graça. Nessa aliança está contido o juízo. Está contida a punição em cada desobediência. Isso ninguém fala. Ninguém teme a Deus. É um Deus que me abençoa, abençoa, me ajuda. Ninguém teme a Deus, porque não sabe. Os tais crentes não sabem que na aliança da graça está embutida a justiça de Deus, o juízo de Deus, os castigos de Deus em caso de desobediência. Ninguém fala sobre isso. Então ninguém teme a Deus. Tudo que acontece é o diabo. Se acontecer de ruim é o diabo. É Satanás, é demônio. Não, é Deus. Então olha só, Deus dizendo aqui: o povo cativo na Babilônia. Ezequiel era um deles também, né? Daniel, lembra os seus amigos? Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Onde eles estavam? Cativos em Babilônia. Quem os levou cativo para a Babilônia? Deus. Por quê? Por causa da sua aliança da graça, na qual está embutida a sua justiça, né? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. Essa parte eu falo isso toda Santa Ceia, mas eu falo essa parte aqui.
Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então repare que é o próprio Deus que faz o povo andar em obediência, observando os seus estatutos. É Ele mesmo, eu farei com que vocês andem assim. O povo de Deus andará assim, meus irmãos. Isso faz parte da aliança eterna de Deus, né? Habitareis na terra que vos dei a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, esses vossos pais aqui. Vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. Aqui ele está falando em pecado. Fareis vir o trigo e o multiplicarei e vos trarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei, isso aqui é tudo bom. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Isso aqui é tudo muito bacana. Esse versículo aqui é comum as pessoas mandarem pela internet, o que é favorável a gente. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Isso ninguém diz, nem pensar, né? Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Sinônimo disso, arrependimento, vergonha, por ter desonrado o Senhor. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Irmãos, isso ninguém diz, essas coisas ninguém diz. Nós somos tão importantes que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pronto, isso aí todo mundo quer. Ele nos amou de tal maneira. Mas ele chama a responsabilidade. Ele acusa o pecado. Ele confronta o pecador com o seu pecado. Quem é que faz isso hoje em dia em igreja? Quando faz é muito por cima e normalmente faz parte do espetáculo da pregação, né? Muito bem. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Isso é Deus, irmão, chamando o seu povo que estava cativo, que ele levou cativo. Ele disse: eu vou tirar vocês daí, mas presta atenção. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passavam. Disse-a: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava desolado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique eu os homens como rebanho dos santos, rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanho de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então, irmãos, o pacto, a aliança eterna de Deus, que prevê, como nós vimos, colocar um novo coração, Por que novo? Por que levar para uma nova terra, para a nova Jerusalém? Porque o povo estava na desolação total por causa dos seus pecados. Como Deus disse: fui eu que fiz isso, o Senhor está dizendo. E vou refazer. Por que fiz? Porque vocês quebraram o pacto. O pacto de Deus não é inquebrável, a parte dele é inquebrável, essa parte é só obediência. Nós quebramos na desobediência. Pois muito bem, vamos escolher o fruto da desobediência, que faz parte da aliança da graça, que é a justiça e o juízo de Deus sobre nós. Isso ninguém diz. Quando diz, é muito de passagem, repito, e às vezes faz parte do espetáculo da pregação. Pois é, irmão, está aqui. Eu disse que ia botar esse texto e ia ler o texto todo para você ver a gravidade da coisa. Deus mesmo chamou a atenção do povo. Olha a gravidade da situação. Eu estou mostrando isso para vocês se envergonharem e saberem que eu sou Deus. O pacto que eu fiz com vossos pais eu vou cumprir. A oração de Daniel: Senhor, nossos pais pecaram, nossos reis, nossos príncipes pecaram. A ti pertence a justiça e a nós o corar de vergonha, o ficar vermelho de vergonha. É a mesma coisa, irmãos.
É a mesma coisa, até o contexto era o mesmo. Daniel, Ezequiel, o povo estava cativo na Babilônia. Então eu disse que ia mostrar isso para vocês, para a gente saber, irmãos, o que é a salvação. A salvação não é só, é graça. Sim, mas na graça está a justiça. Graça, é pela graça, mas para quê? Para que pratiqueis as boas obras, as quais de antemão preparou em Cristo Jesus para que andasse nelas. Efésios 2,10. É assim, irmãos. Então, por isso, nós afirmamos que sobre a salvação não pode haver duas concepções, dois entendimentos diferentes. Não pode haver. Se houver dois entendimentos diferentes sobre a salvação, ou um dos dois está errado, ou os dois estão errados. Mas os dois serem diferentes e estarem certos, essa é uma impossibilidade absoluta. A salvação é de Deus, no poder do Espírito Santo, é a mesma salvação de Jesus Cristo, salvou quem Ele quis, os eleitos, chamou. É isso, não tem como ser diferente o entendimento disso. Não tem como. Então, olha, a nossa concepção, o nosso entendimento sobre o plano eterno da salvação é fundamental para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Se não entendermos o plano da graça, o pacto da graça, se não entendermos todo o envolvimento que há no pacto da graça, a salvação, a graça, a santificação, a justiça, o juízo, se não entendermos a queda, jamais entenderemos a redenção. Não há condição de eu pedir para ser salvo se eu não entendo que eu estou em apuros. Se eu não entendo que eu estou no abismo, jamais eu vou pedir para alguém me tirar desse abismo. Eu estou muito bem obrigado para no abismo, nem sei que eu estou no abismo. Então eu não vou aceitar conversa nenhuma de salvação. Salvar de quê? Salvar de quê? Então, irmãos, a concepção da salvação é muito importante. Para que a gente tema a Deus, para que a gente ame a Deus e ao próximo como Ele mandou. Não é? Então, olha só. O alvo dos procedimentos do pacto da aliança continua sendo o mesmo, desde lá de Adão e Eva. Desde Sete, o novo descendente que ele deu, Enos, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. É assim, irmãos. Israel, aí vem na hora dos mais importantes, os reis mais importantes, os profetas mais importantes, naquele 1000 anos de história entre Josué e Malaquias. Tem 1000 anos de história. Irmãos, eu tenho chamado a atenção para vocês de uma coisa interessante. Nesses 1000 anos de história, ali o Velho Testamento todinho, desde Moisés, quando ele sumiu, morreu, sumiu dali, e Josué assume o comando para introduzir o povo em Canaã, até chegar em Malaquias, o último profeta, antes do Novo Testamento, ali tem 1000 anos da história de Israel, conforme o relato da Bíblia. Pois bem, eu tenho dito para vocês isso. Nesse relato da Bíblia, que em 1000 anos de história do povo, Deus alertando o povo, chamando a atenção do povo, não tem nem 50 profetas verdadeiros nomeados aqui. Nem 50. 1000 anos de história do povo. Não tem nem 50 profetas verdadeiros. Falsos tem milhares. Só no reino de Acabe tinha 850. Só no reino de Acabe tinha 850. 400, se eu não me engano, no palácio do mesmo templo de Israel. 400 falsos profetas de Israel. Falsos. Ou 400 ou 450, não lembro. E outro tanto no palácio da rainha Jezabel, maldita. Eram profetas de Baal. Pois é, só no reino de Acabe. Está lá, nomeado, lá não tem o nome dele, mas diz a quantidade, 850 profetas falsos contra Elias, o único verdadeiro. Não era só ele, tinha outros também naquela época, mesmo também tinha Aías, tinha Micaías, mas eram muito poucos, e Elias achava que só tinha ele. Senhor, só restei eu. E Deus disse, não, você está equivocado. Eu ainda deixei 7.000. Eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Irmãos, em todo o reino de Israel, foi a época que o reino de Israel teve seu maior tamanho, foi o reino de Acabe, tinha 7.000. 7.000. Então, irmãos, a coisa é muito séria. Para entender a Deus, tem que conhecê-lo. Se conhecesse Deus, Papai Noel das igrejas, ninguém vai entender a Deus coisa nenhuma. Como é que eu vou entender Papai Noel se ele vai me trazer um presente? Nunca vou entender o velhinho, barbudo, bonachão. Nunca. Como é que eu vou entender um velhinho bonachão que só me dá presentes? Nunca. É essa a concepção dos tais crentes. E a gente tem que tomar muito cuidado. Meu Deus do céu, nossa responsabilidade como pastores, mestres da palavra. Então, irmãos, olha só. Esse pacto é o mesmo. Não mudou, não. Essa história de que Deus era irado no Velho Testamento e Jesus é uma boneca no Novo Testamento, isso é papo furado. Isso é invenção da Igreja Católica.
Jesus era severíssimo, duríssimo, radical ao extremo. Por quê? Porque ele era a palavra. É a palavra de Deus. Não podia condescender com o pecado, não podia afrouxar, não podia ser bonzinho para ninguém, não. Sempre que ele confrontou as pessoas, como ele confrontou a prostituta, como ele confrontou o fariseu na casa, ele foi convidado para jantar e confrontou o cara. É assim, irmão. Jesus sempre foi assim. Confrontava seus discípulos. Pedro, falastrão, quando errava, ele tudo sabe o que está dizendo, rapaz? Depois saberás, arreda Satanás. Era assim, irmãos. Para Pedro ele disse isso. Era assim, irmãos. Então não tem esse Jesus com a cara todo afeminado. Não é o Jesus da Bíblia, não. Não é, não. Então nós temos que tomar cuidado. O pacto é o mesmo. Ele é o anjo da aliança que veio dizer que está consumado. Veio operar sua obra na cruz do Calvário. Está consumado. Isso estava prometido em Eva, aquele que pisará a cabeça da serpente. Está consumado. Mas ele é Deus, a palavra é a mesma, o pacto é a mesma, a aliança é a mesma. E essa aliança, repito, envolve a justiça de Deus. A graça envolve a justiça de Deus. Não tem como ser assim. Eu repreendo a todos quantos amo. Não pode ser diferente disso. E esse repreendo é com o que for necessário. É com acidente, é com morte, é com castigo, é com prisão, é com o que for necessário. Ele sabe, Deus sabe, nós não. Sabe? Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. É assim, irmão. Nós temos que conhecer o nosso Senhor. Então, olha, essa aliança, como sempre foi, essa aliança, ela continua sendo, como sempre foi, a reunião e a santificação desse povo da aliança. Lembra que ele disse a Elias? Eu reservei 7.000. Lembra o que ele diz aqui? Não é por causa de você, não é por amor de vós. Fique bem entendido isso, diz o Senhor. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. No dia em que eu vos purificar, ele não diz colocarei coração novo, colocarei espírito, o meu espírito. Pois é, irmãos, é Deus quem faz isso em nós. E como é que ele faz isso? Pela palavra, invariavelmente. É a palavra que nos ilumina os olhos para conhecer a salvação. É a palavra que nos ensina que nós somos adotados em Cristo Jesus. É a palavra que nos ensina quais são as boas obras nas quais nós devemos andar agora. É a palavra que, pelo estudo diligente da palavra, penetra em nós no poder do Espírito Santo, com a oração do Espírito, na comunhão dos irmãos. É tudo assim, nunca foi diferente disso. E Jesus disse que são muito poucos. O que me deixa mais aterrorizado, digamos assim, de ver as igrejas, é que eu sei disso. Jesus disse são muito poucos. Jesus disse isso. E por aumentar a iniquidade, no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Eu tenho dito aos irmãos que a nossa sorte, digamos assim, está nesse advérbio quase. Quase. Se esfriará de quase todos. Não de todos. Há um quase aí. Os 7.000 lá do reino de Acabe, que eu reservei para mim, para não se ajoelharem. O remanescente fiel que ele promete em Isaías o tempo todo. O remanescente fiel. Esses são os crentes, irmãos. Esses são os que vão conhecer o pacto da graça, a aliança da graça, e vão saber que nessa aliança está embutida a justiça, a ira, o ódio de Deus, tudo isso por causa do pecado. Então, olhem só, irmãos, é a reunião e a santificação do povo da aliança, não mais só de israelitas, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas, Apocalipse 7:9. Povo santo que um dia habitará na Nova Jerusalém e não mais na Canaã, como nós já vimos. Hebreus explica que tudo é superior, o sacerdote é superior, a terra prometida é superior, os sacrifícios são superiores, tudo é superior. Na nova aliança de Jesus, com Jesus, é isso que ele está ensinando, ele está fazendo referência à aliança do Velho Testamento e à aliança do Novo Testamento. A velha aliança e a nova aliança, que é a mesma. Né? Que é a mesma. Ela vem passando por upgrades, como eu disse, ao longo do tempo, com Adão, com Noé, duas vezes com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac, Jacó, Moisés e assim foi. Davi, Salomão, até chegar ao nosso Senhor. Aí ele diz que essa Nova Jerusalém será para louvor da glória de Deus. Nós vemos lá o povo, 19:6, Apocalipse 19, vamos só dar uma olhadinha, irmãos. Apocalipse 19:6 a 8, 19,
6 a 8. Então ouvi, João, então lá, na ilha de Patmos, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que atos de justiça são esses dos santos? Que ações são essas? Ações que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que aqueles santos do Velho Testamento, que nós pela tradição católica consideramos santarrões, achamos que são mais do que nós, não são. O Pacto da Graça aqui nos mostra isso. O escritor aos Hebreus, já lembro na aula passada, diz: olha, eles não serão aperfeiçoados sem nós. O que mostra, já disse, que a aliança é a mesma. A mesma aliança lá com Adão, com Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés, Josué, todo mundo. É a mesma aliança conosco. Sem nós, eles também não serão aperfeiçoados. Como já disse, com o corpo no céu, o único ser humano que está é o Senhor Jesus. E a sua igreja, que é o seu corpo, o acompanhará no tempo oportuno, no tempo certo. Então, irmãos, 21, 1 e 3, de novo, nós vemos aqui, tudo é para o louvor da glória do Senhor. Vi novo céu, está vendo o escritor aos Hebreus dizendo: olha, será algo superior para nós. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É isso, irmãos. Então os santos de Deus, esses se comporão a essa multidão cheia de branco que estará glorificando o nome de Deus. Irmão, não pode ser diferente disso. Não pode. Tem que ser os eleitos de Deus, o povo, aqueles 7 mil que ele escolheu lá em Israel, no tempo de Acabe. Aqueles que ele deixou 1/10. Ele disse, no caso de Israel, quando estava completo, deixou 1/10. Acabou com Israel do norte, as 10 tribos de Israel do norte. Deixou Israel do sul, apenas Judá e Benjamim. 1/10, como ele disse, e ainda será peneirado. E foi peneirado pela Babilônia. Irmãos, isso está na Bíblia, tudo isso. Mas os pastores só pegam as partes da promessa dos profetas, que são já a restauração. Eles não pegam a parte do desmantelo das imundícies, como Deus está dizendo. Isso é o povo de Deus. Isso é a igreja de hoje. Não é diferente, nem pode ser. Um pastor tem que cuidar disso o tempo todo. Que nem os profetas de Israel no Velho Testamento. Senão eles serão o quê? Os sacerdotes falsos e os falsos profetas que queriam agradar o rei. Como Paulo diz aos Gálatas e também diz aos Tessalonicenses: se eu quiser agradar homem, não serei servo de Deus. Paulo disse isso, irmãos. Coitado do povo, fundou a igreja de Corinto e vocês sabem como ele foi tratado em Corinto. Já foi dado aula aqui sobre isso. Né? E houve uma escola dominical sobre isso também, a igreja de Corinto. Né? Então, irmãos, é isso que a Bíblia diz. Aquelas partes agradáveis que são ainda por cima buriladas, colocadas lantejola, balangandã, purpurina e tudo para entregar para a gente, ainda que sejam verdadeiras, são falsas, porque são apresentadas fora de contexto, são apresentadas numa realidade que não é a realidade da igreja. A realidade da igreja é essa mesma de Israel, nas vossas imundícies. Arrependam-se o tempo todo. Que eu vou tirar vocês disso? Vou, Deus dizendo, mas arrependam-se. É essa a realidade. Eu não vejo diferença nenhuma entre a igreja e Israel, nenhuma. Até porque não pode haver. Senão seria 2 pesos e 2 medidas, 2 deuses realmente, um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Não existe isso. Não existe isso. Então, irmãos, será que todos os ditos crentes têm certeza de que fazem parte desse povo escolhido de Deus? Será que todos os que acham que estão incluídos nesse pacto da graça estão mesmo? Se todos acham que fazem parte do povo de Deus, por que
a conduta de muitos, esse muitos é a maioria e grande maioria, por que a sua conduta não evidencia isso? Se são o povo de Deus, se são os santos, que João viu, inclusive, lá tudo vestido de linho branco no final, todos adorando, glorificando a Deus, como é que esse povo vive no mundo de hoje do mesmo jeito do mundo de hoje, que certamente não estará lá vestido de branco, como João disse aqui, de linho fino? Certamente não estará glorificando a Deus lá, porque ele não glorifica aqui. Como é que ele vai glorificar no céu? Como é que ele imagina que alguém vai glorificar Deus no céu se ele não faz aqui na terra? Se aqui é exatamente o deserto que nós estamos atravessando para chegar na Canaã. Lá era o deserto mesmo, o Sinai. Né? Aqui não é o mundo. Nós estamos atravessando esse deserto, já eleitos por Deus, sendo purificados cada vez mais por Deus, para entrar na Nova Jerusalém que nós lemos aqui. Então como é que esse pessoal não está andando desse jeito? Por que é que esse pessoal que traz a igreja se irrita quando é chamado a atenção pelo pastor num ensino desse tipo? Olha, irmãos, convém lembrar que Cristo foi, é e continuará sendo o mediador da aliança. Aquele lá em Eva. Porém, inimizade entre o teu descendente, a serpente, e o descendente da mulher, este ferirá, te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois é esse mesmo. É esse mesmo descendente de Abraão. É esse mesmo filho de Davi. É esse mesmo. Aquele que disse no templo lá em Israel, hoje se cumpriu esta escritura, sou eu. Quando ele leu lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a levar boas novas aos quebrantados, e a livrar os cativos, e visão aos cegos e tudo. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, irmão, nós vemos aqui, é esse mesmo. Não há mudança, nem sombra de variação, como Tiago diz, e está escrito desde lá da lei. Isso. Tiago não inventou isso também não. Então, irmãos, convém lembrar que a salvação é a salvação da aliança. Não tem dois tipos de salvação. Não tem, é a mesma salvação. Por isso que eu disse, quando nós começamos aqui a aula, entendimento divergente sobre a salvação, invariavelmente, um dos dois entendimentos está errado. Ou os dois estão errados. Mas os dois estarem certos, divergindo no tocante à salvação, isso é uma impossibilidade. Então, convém lembrar que a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação, todos esses aspectos são aspectos da misericórdia, da graça contida na aliança. É do juízo, quando nos atinge. Como ele disse aqui, fui eu que fiz isso com vocês. Eu vou tirar vocês daí. Então essas palavras bonitas para o povo estava na escravidão. O povo estava no cativeiro. Ou da Babilônia, ou destruído pela Síria, ou no tempo dos juízes. O tempo inteiro sob o jugo de Moabitas, Amonitas, Filisteus, o tempo todo. 7 períodos de juízo no tempo lá dos juízes, e Deus levou um redentor, que sempre prefigurando Cristo. E não adiantava de ir lá que quando o juiz morria, a situação do povo ficava pior do que antes. Então lá, irmãos, isso é dito 2 vezes pelo menos no livro de Juízes. Quando morria um juiz que Deus levantava para salvar o seu povo, isso é que ele está dizendo. Eu faço isso por amor de mim, não é por amor de vocês, não. É por causa do pacto que eu fiz com nossos pais. Pois é, quando morria o juiz, a situação do povo ficava pior do que estava. Isso está na Bíblia o tempo todo, irmãos. Então, quem imaginar que a igreja dita evangélica é um bando de santarrões é um insensato, ou então nem conhece a salvação de Deus. Nem conhece a salvação. Não sabe quem é Deus também, não sabe o que é igreja de Deus. Que Agostinho criou, digamos assim, a igreja visível, que é isso que a gente está vendo aqui, todo mundo pensa que todo mundo é crente, e a igreja invisível, que são os 7.000, só 7.000 que Deus separou, Ele separou para si lá no reino de Acabe. Pois é, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Eu estou desses 7.000, eu faço parte desse pacto da graça. Como a minha vida não evidencia isso? Não pode? Não pode. Um peixe não pode viver como um cachorro não pode viver como um peixe, cachorro é cachorro, peixe é peixe. Pois é, crente é crente, não crente é não crente. Salvo é salvo, condenado é condenado. Os condenados continuarão se lambuzando na sua nojeira, como está escrito na Bíblia, e os salvos continuarão se santificando. É isso que está escrito. Então, irmãos, tudo isso é misericórdia da aliança. Nenhum desses elementos
estará ausente na vida daqueles que Deus, pela sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo, como está escrito lá em Efésios 1, 5 e 9, capítulo 1, versículo 5, versículo 9, nenhum desses elementos, regeneração, eleição, regeneração, que você só sabe da regeneração depois que é eleito, quando você tem a regeneração, a adoção como filho, a santificação, nada disso estará ausente na vida daqueles que Deus, por sua vontade soberana, elegeu e incluiu na sua aliança eterna. Não pode ser diferente disso. Pela graça de Deus, a eleição de todos os membros que comporão a Igreja de Cristo é a mesma eleição dos membros da comunidade de Israel. Porque a aliança de Deus é eterna, não pode ser diferente. Como nós já lemos lá em Hebreus 11, 39 e 40, os santos do Velho Testamento, repito, não serão aperfeiçoados sem nós, os santos do Novo Testamento, porque todos fazem parte do mesmo povo eleito desde a eternidade. Todos foram incluídos pelo próprio Senhor Deus na sua aliança da graça. Quem vai tirar? Como Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não mandar. E aquele que o Pai me der, ninguém o tira da minha mão. Quem vai mudar isso? Só que esses que o Pai mandou a Cristo e que Cristo vai levar ao Pai, são esses que vivem em santificação, são esses que sabem quem é Deus, temem ao Senhor. Por quê? Porque Ele é tremendo. Tremendo é aquilo que faz temer, é aquilo que causa tremor. E ninguém é mais do que Deus. Tremendo. Quem é crente sabe disso. Quem tem um Deus Papai Noel seguramente não é crente. Quem tem um Deus que é só um bonachão, que só serve para me abençoar, me repreender, nem pensar. A repreensão é quando eu sinto uma repreensão de alguma coisa e tal. Isso não é crente. Não sabe quem é Deus. Então, irmãos, até mesmo os sinais de identidade do seu povo estabelecidos lá no Velho Testamento, como perpétuos, eles estão presentes na igreja. Nós vemos que Paulo faz uma comparação também dessas duas coisas, né? Assim como a Páscoa e a circuncisão foram instituídas como sinais perpétuos, ele diz, lá na Velha Aliança, ele diz isso, na Velha Aliança, o batismo e a ceia do Senhor também são as mesmas ordenanças da Nova Aliança. Lá em Colossenses, Paulo dá para a gente ver claramente, né? Ele não está dizendo que um substituiu o outro, mas dá para ver claramente, Colossenses 2, 11 e 12, ele diz assim: nele também fostes circuncidados, ele está falando de Cristo, que é a plenitude da divindade. Aí ele diz, nele também fostes circuncidados, presta atenção, não por intermédio de mãos, ou seja, não foi aquela circuncisão física que era feita no prepúcio do homem naquela época, quando Deus estabeleceu lá em Abraão e na lei também, né? Então, não foi circuncidado por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A própria circuncisão, irmãos. Lá na lei, em Deuteronômio está dito que haverá uma circuncisão do coração. Já dizia lá que a circuncisão física era só, digamos assim, símbolo da circuncisão que seria feita pelo Senhor Jesus, como ele diz aqui. Não é por mão, não. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Aí entrou aqui já o batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo exemplifica a nossa purificação, como era a circuncisão, assim como a Santa Ceia, ela exemplifica, digamos, a Páscoa, que eles comeram aquilo ali, o corpo do cordeiro, para serem libertados, porque foram libertados lá do Egito. Nós hoje não, quando nós comemos a ceia do cordeiro, porque fomos libertados e entendemos isso. Como Paulo disse, quem não discerniu o corpo e o sangue de Cristo na ceia, está tomando juízo sobre si mesmo. Nós temos que saber dessas coisas, mas é saber mesmo, não é ouvir dizer, não. É saber. Muito bem, irmãos. Vamos para frente aqui. O batismo no Novo Testamento, repito, é o sinal, a ordenança que substitui a circuncisão do Velho Testamento, e a ceia do Senhor no Novo Testamento é a comunhão, é a ordenança que substitui a Páscoa do Velho Testamento. Juntem-se todos
para comer a carne do Cordeiro, é a vossa libertação. Pois é, a Santa Ceia, ela simboliza isso. Fazer isso em memória de mim, como Jesus disse, não é? E nós precisamos saber dessas coisas, irmão. Não é saber só de ouvir dizer, não, repito. Portanto, como a lei de Deus é a lei da aliança, devemos observá-la com todo zelo, como a expressão mais verdadeira da nossa gratidão pela aliança eterna da graça de Deus e como prova da nossa eleição e lealdade ao Senhor da aliança. Ele nos incluiu na sua aliança, Ele está nos levando na sua aliança. Como é que nós não estamos andando de acordo com essa aliança? Se nós não estamos andando de acordo com as normas da aliança, os ensinamentos apostólicos do Novo Testamento, no caso, então não estamos nessa aliança. Terrível, assim, estamos nos enganando a nós mesmos. Aliás, como o Tiago diz, né? Aquele que apenas ouve e não pratica isso, ele está se enganando a si mesmo. Não é? Muito bem, irmãos, vamos andando aqui. Quando compreendemos a aliança eterna da graça de Deus, nós nos esforçamos para cumprir as suas ordenanças. Sabemos que elas não serão pesadas demais, porque temos a ajuda dos céus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está falando de trabalho físico, não. Tudo quanto é pastor que eu ouço pregando, você está falando como se fosse problema social. Não era, Jesus estava falando de problema espiritual. O peso que aquele povo não podia carregar era o peso da própria lei, era o peso do pecado. Eles não podiam carregar aquilo. Venham a mim, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve. Venham aprender comigo. Jesus estava falando, venham aprender comigo a ser obedientes. Venham aprender comigo como é que se vai com a cruz. Estão lembrados do primeiro slide das aulas do discipulado? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É disso que Jesus estava falando. Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. Ele não estava falando de opressão social, não, ele estava falando de coisas espirituais, de pecado, do peso da lei e mais um bando de ordenanças e tradições que os fariseus inventaram. Era disso que ele estava falando. Não é? Então nós vemos lá em 1 João 5,3 que João diz que não é penoso cumprir os mandamentos do Senhor. E João diz isso com base lá em Deuteronômio. 1 João 5,3, ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Lá em Deuteronômio 30:11 ele diz isso. Olha, o mandamento que eu estou dando para vocês, que eu estou dizendo para vocês, não está além do mar para que vocês dizem, e aí, quem vai pegar para nós? Não está acima dos céus para dizer, quem vai subir para pegar para nós? Não, está na minha palavra. Obedeçam. É assim, irmãos, é assim. Pela graça de Deus, é Ele quem nos ajuda. Quem nos ajuda não, como Paulo diz, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Sem mim nada podeis fazer. João 3,15. Ou seja, vocês vão fazer, mas é no meu poder. Senão vocês não podem fazer. Nós temos que saber. Isso tudo está no pacto da graça. Tudo isso faz parte do pacto da graça, que é eterno. O próprio Deus é quem nos ajuda a cumprir as suas ordens, particularmente constante do pacto da graça que nos foi revelado, particularidade, aliás, constante do pacto da graça que nos foi revelado em Cristo Jesus, fundamento da nossa perseverança, como Paulo ensina, nós vimos nas aulas passadas, e isso nos deixa maravilhados com o imenso amor de Deus por nós. Como Pedro diz lá, em Pedro 3,15, olha, vocês estão sendo sacrificados, estão sendo queimados, estão passando pelas maiores tribulações e perseguições e martírios, mas não se preocupem com isso não. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É o Senhor mesmo quem leva vocês. Não interessa se Ele leva através de um deserto 40 anos, através de uma Babilônia 70 anos escravizados. É Ele quem faz isso, e isso está no seu pacto da graça. Isso não é dito, mas está. Olha, irmãos, o escritor aos Hebreus alerta, por isso que ele alerta, como escaparemos nós se negligenciarmos
tão grande salvação. Hebreus 2:3. A igreja, outrora fora pujante, forte, agora estava aos cacos. O povo debandando geral, abandonando. O seu pastor, que foi quem escreveu a carta, não estava lá com eles nesse momento, por isso que lhes chama a atenção. Ele diz lá: orai, rogai para que eu vos seja restituído. Então quem estava escrevendo era o pastor deles. Se ele tinha aquela autoridade para chamar a atenção dos irmãos daquele jeito, era o pastor deles, e não era Paulo. Muito bem, então irmãos, mas isso não importa não. Então irmãos, olha só, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Capítulo 10 é simplesmente terrível de Hebreus, ele falando isso. Então, que Deus, irmãos, pela sua graça eterna, nos dê convicção de que estaremos naquela numerosa multidão que João ouviu proclamando. 19, 6 a 8, vamos ler de novo. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, as ondas de um mar, das ondas fortes, e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demonstremos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que beleza, irmãos! Que beleza! Aqueles aos quais Deus incluiu no seu pacto da graça, estarão aqui. Não há cão, não há inferno. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Jesus mesmo disse: não há quem. Então isso é maravilhoso demais para a gente negligenciar, como o escritor aos Hebreus diz. Isso é maravilhoso demais para a gente não buscar crescer no conhecimento do Senhor. Cada vez mais, que Senhor maravilhoso é esse, para eu entender essas maravilhas. Como o salmista diz: isso é grandioso demais para mim, Senhor. Fica tão extasiado como Paulo explodiu naquele grito de louvor lá em Romanos 11, 33 a 36. Isaías já havia dito mais ou menos aquilo também. Então, irmãos, nós temos que ter esse conhecimento, esse entendimento de quem é o nosso Senhor, para que possamos viver de fato para louvor da sua glória. Então nós estamos terminando aqui a aula sobre o Pacto da Graça. Tivemos 3 aulas, a lição sobre o Pacto, tivemos 3 aulas, e vamos trabalhar depois, já estou preparando isso, para mostrar que esse Pacto da Graça, esses eleitos no Pacto da Graça, são os predestinados. As pessoas têm tanta raiva dessa palavra predestinação por causa de Calvino, uma raiva de calvinista, não sei o quê. Isso está na Bíblia. Calvino não tivesse existido, já estava na Bíblia do mesmo jeito, certo? Já estava na Bíblia do mesmo jeito. Nós vamos verificar isso aqui. Tá certo, irmãos? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe, que nos dê uma noite, uma boa noite de sono reparador para o dia de amanhã. Que Deus nos conceda a sua graça, para que a gente possa viver na sua paz, proclamando sempre a sua maravilhosa graça, o pacto eterno da graça que Ele nos escolheu e nos incluiu nesse pacto. Por isso nós testemunhamos. Louvado seja Deus. Beijão a todos, irmãos. Amém.